vamos conferir como ficaram os números de crescimento populacional para a região sudoeste do Paraná, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE no censo de 2022. No censo foram quase 10 meses de pesquisas, mais de 60 mil recenseadores trabalhando. Começou no dia 1º de agosto de 2022. A expectativa era que o censo fosse concluído em outubro do ano passado, mas houve dificuldades na prática, como a falta de recenseadores, falta de verbas e muitas recusas em domicílios brasileiros, sendo terminado em maio deste ano. A população brasileira cresceu menos do que se estimava. Na última semana, que foram divulgados os dados da pesquisa, foram apresentados 203 milhões de habitantes. Esse foi o menor crescimento populacional do Brasil desde o primeiro censo de 1872, ou seja, a menor taxa de crescimento em 150 anos. Com os primeiros dados do censo, em dezembro, foi calculado 210 milhões de habitantes. Mas, na realidade mesmo, o que nós conseguimos concluir foram 203.062.512. Então, a população como um todo, não é que ela esteja diminuindo, ela está parando de crescer tão rápido. De 2010 para 2013, foram 12 milhões de pessoas. Então, a gente imaginava que iam ser em torno de 20 milhões de pessoas. E não foi 12 milhões. Então, a taxa de crescimento está diminuindo. A taxa de crescimento do Brasil ficou em 0,52% ao ano. Já no Paraná, somos 11.443.000 habitantes, 2,5 milhões a mais do que em 2010. Com esta população, somos o 5º estado mais populoso do país. A região sudoeste teve alta no crescimento da população. Dentre os municípios mais populosos está Francisco Beltrão. A nossa taxa de crescimento ficou em 0,95% ao ano, maior que a do Paraná, inclusive, e nós somos, então, 662.669 pessoas. São 75.389 a mais do que 2010. Esse, então, é o Sudoeste como um todo. Os municípios, ficou o seguinte, então, o município mais populoso, então, ficou Beltrão, com 96.666. A taxa de crescimento de Beltrão é 1,7%. Pato Branco, então, ficou em segundo, com 91.836. E a taxa de crescimento um pouco maior que a de Beltrão, 2%. O que significa, então? Que Pato Branco está crescendo numa velocidade maior do que Francisco Beltrão. Então, a tendência é que as populações vão se equilibrar. Então, o que tem mais diferença entre os dois municípios é a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Pato Branco é 170 e Beltrão é 130. Então, essa diferença de 40 pessoas por quilômetro quadrado é essa impressão que todo mundo tem, que Pato Branco tem mais gente. Mas não é que tem mais gente, é que as pessoas estão mais concentradas. Os moradores moram mais concentrados, aqui tem mais apartamentos, os bairros são construídos, as casas são construídas mais próximas, os loteamentos são mais próximos, e a área rural do Beltrão é muito maior, por isso o pessoal fica mais espalhado, Outra cidade que teve destaque no crescimento populacional foi Vitorino. Vitorino, então, se destacou pela taxa de crescimento ser a maior da nossa região. É 3,38. Então, ela é maior, ela é o dobro da de Beltrão, praticamente, e ela é bem maior que a de Pato Branco também. Vitorino, então, em 2010, tinha 6.500 habitantes. Agora, em 2022, está com 9.706. Então, foram quase 3.200 pessoas a mais do que em 2010. A taxa de crescimento de Vitorino é 6,5 vezes maior que a taxa brasileira. E os municípios que diminuíram a sua taxa de crescimento populacional foram... Os municípios que diminuíram a população, então, são Clevelândia, Coronel Domingos Soares e Honório Serpa, que realmente chegaram a diminuir números significativos, mais de 1.000 pessoas de 2010 a 2022.